Olá, meus caros, meus queridos, como vão todos? Tranquilo? Pessoal, ontem nós falamos sobre ação penal, demos noções introdutórias acerca da ação penal, fizemos aquela classificação entre ação penal pública, ação penal privada, a pública se dividindo em incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Existem os casos de ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, personalíssima e também a subsidiária da pública. Hoje eu quero tratar de algumas características da ação penal pública. Primeira característica diz respeito à obrigatoriedade. Ao receber o inquérito policial, o Ministério Público, o membro do Ministério Público, ele tem a obrigatoriedade de propor a ação penal, caso entenda que haja indícios de autoria e materialidade do delito, o princípio da obrigatoriedade e da legalidade. Ele não tem uma discricionariedade em ingressar ou não com a ação penal. Lógico, ao receber os autos do inquérito policial, se ele entender que não há elementos suficientes de autoria ou materialidade, ele pode requisitar novas diligências ou ele pode requerer o arquivamento do inquérito policial ao magistrado. Ok? Outro princípio que também rege o inquérito policial diz respeito à indisponibilidade. Ao propor a ação penal, ao ingressar com um recurso, o Ministério Público ele não pode desistir da ação, o Ministério Público ele não pode desistir do recurso. Se no decorrer do processo ele entende que o indivíduo que está sendo processado é inocente, o que ele pode fazer é pedir a absolvição, é deixar de recorrer. Mas recorrendo, entrando com o processo, ele não pode ser desleixado, ele não pode ser relapso, ok? Princípio da indivisibilidade. Embora ele não seja pacífico, prevalece o entendimento que no caso de crime praticado em concurso de pessoas, o processo ele não pode ser dividido, tá? Então o crime foi praticado por A, B e C. O Ministério Público ele deve entrar com ação contra os três, não podendo, prevalecendo-se o entendimento, haver uma separação dos processos, ok? No caso de concurso de pessoas. Um outro princípio que também é levado em consideração é o princípio da oficialidade, ou seja, o processo ele será gerido através de um órgão oficial, que no caso é o Ministério Público. E o princípio da autoritariedade, que reza o seguinte: a ação penal será presidida por uma autoridade pública, que no caso é o promotor de justiça. Ok? Bruno, me fale um pouco sobre as condições de procedibilidade da ação penal. Nós temos a ação penal pública incondicionada, que o Ministério Público para agir não necessita de qualquer tipo de provocação, e a condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal, e a condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pois bem, a representação ela é uma condição de procedibilidade sem a qual o Ministério Público fica de mãos atadas, tá?
Representação pode ser feita pelo ofendido, pelo seu representante legal, pode ser nomeado um curador especial, se porventura a vítima ela for menor de idade, não possuir representante legal, ou se porventura houver conflito de interesses entre a vítima menor e o seu representante legal, o juiz ele pode nomear um curador especial, tá? Unicamente com o propósito de representar perante o Ministério Público. É possível também que a representação ela seja feita pelo cônjuge, pelo ascendente, descendente ou irmão. Por analogia, tem se admitido também o companheiro, no caso de quê? No caso de morte do ofendido. E qual é o prazo para representação? O prazo para representar é de 6 meses. O prazo para oferecer a representação é de 6 meses, a contar do momento que o indivíduo ele toma conhecimento do autor da infração penal. Exemplo, um crime de ameaça, tá? É um crime de ação penal pública condicionada à representação. O indivíduo ele pode se retratar da representação. Exemplo, eu representei ao Ministério Público autorizando o MP a agir e me arrependo. Eu posso voltar atrás? Posso, desde que não tenha sido oferecida ainda a denúncia. E a retratação da retratação é possível? É. Eu representei, voltei atrás e depois representei novamente. Dentro justamente daquele período de 6 meses é possível que isso ocorra. E a requisição do ministro da Justiça? Professor, me diga um crime que é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É possível a retratação da requisição do ministro da Justiça? A maioria entende que não. Primeiro porque o Código de Processo Penal só fala em retratação da representação. E segundo, pela seriedade do ato, né? É um ato de caráter político. É um ato próprio de um ministro de Estado. Então, pela sua seriedade, prevalece o entendimento que não caberia retratação da requisição do ministro da Justiça. Perfeito? Próximo encontro nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, ainda falando sobre ação penal. A caminhada ela é longa e nossos vídeos são curtos justamente para facilitar o aprendizado. Curtam, se inscrevam em nosso canal, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!